novo. Veja, eu tenho para mim que esse conjunto de disparates tem sido adredemente manipulados para nos distrair, aos brasileiros. E assim, todo mundo acha que é uma certa paranoia e tal, mas eu conheço o ramo, tenho quase 40 anos de vida pública. A vida inteira, não é, cuidando dessas coisas e tal. E eu nunca vi alguém, no dia seguinte de ser eleito, não descer do palanque e fazer um esforço para, pronto, acabou a briga, chega todo mundo aqui, vamos conversar, o que é que a gente pode fazer? Porque a eleição é natural que você, né, vai para o máximo de desagregação. E se é presidente do Brasil, nessa conjuntura e com essa complexidade, o tamanho do problema, vocês não têm ideia. Nós estamos aqui fragmentando as coisas. Eu tenho várias percepções diferentes, primiciais, de análise das coisas. Sim, mas veja um homem desse, né? Quanto serviço prestou ao Brasil, candidato a presidente da República, experiente, vivido, administrador privado de sucesso, com a passagem extraordinária do Banco Central, né, do Brasil. O ministro está fazendo, não foi nem tanto, porque estava muito limitado ali, não teve tantas oportunidades. Não por ele continua a mesma figura. E o Brasil optou por um idiota. Vai desculpar. Assim, não é idiota como palavrão, é idiota como está nos dicionários. Sabe, uma pessoa com incapacidade de pensar em abstrato, de raciocinar e tal. Então, ele assume e ele não desce do palanque. E eu não vou entrar nesse jogo de distração. Se vocês olharem, olha, nós tivemos 2 ou 3 dias de distração sobre a cor, isso depois da eleição, estou falando do governo, sobre a cor da roupa dos meninos e das meninas. Nós tivemos não sei quanto tempo de distração com relação às coincidências, né, do Queiroz. Queiroz tem 10 homicídios no lombo, era chefe de gabinete do filho no 02, Enfim, o alucinado que acabou de chamar o Hamas para a briga. E que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal da República Federativa do Brasil. Por onde passa por primeiro os tratados e convenções internacionais do país. Tá certo? Então, isso tudo aqui não pode ser burrice. Isso tudo junto. Aí, em 1964, para ser comemorado, os generais que eu conheço, com quem você deve ter tido a mesma impressão, estão horrorizados. Porra, para que isso? Para eles, né? Porque eles querem que isso seja esquecido. Para eles. O ideal, porque toda vida que lembra, como o Bolsonaro fez, vocês devem ter visto, a internet foi entulhada de fotografia do Herzog pendurado, de mulheres que foram serviciadas e não sei o quê, e testemunhos de crianças que foram... O diabo, os militares brasileiros, isso tem 55 anos. Será que é por acaso? O que estava acontecendo na prática? O desemprego aumentou, já na constância do governo Bolsonaro. Não tem perspectiva de economia crescer, e se está o mercado, que o Meirelles de vez em quando dá um valor danado e tal, é a coisa mais cega que pode existir. Começa o ano dizendo que o país vai crescer 3 pontos. Não tem perigo do Brasil crescer. Dos anos 80 para cá, o Brasil cresce 2 pontos em média. Vamos ter clareza, vamos dar uma distânciazinha do objeto observado. Do ano 80 para hoje, o Brasil cresce 2,2% em média. E a população cresce 1,7% em média, no mesmo período. Se fosse justa a distribuição de renda no Brasil, nós estaríamos parados. Mas nós, no Brasil, chegamos ao paroxismo em que 5 brasileiros concentram a renda equivalente dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E por que um homem experimentado como o Meirelles fica assim? Uma coisa exótica, uma recessão profunda, a maior da história do Brasil, as coisas tudo, desemprego alopra para 14 milhões de pessoas e aparece uma coisa como a inflação. Ora, isso está na nossa cara, é que os preços brasileiros são indexados ao câmbio. Vai olhar o que aconteceu com a taxa de câmbio ao longo desse tempo e você vai entender. A Dilma, quando tomou posse, a taxa de câmbio estava 1,75 a valor constante. Quando ela foi derrubada, a taxa de câmbio estava 4,30 a valor constante. Se o Lula aumentou em 4 vezes a capacidade de consumo do povo brasileiro, em termos relativos, a Dilma diminuiu pela metade. Por isso, e o Fernando Henrique lá atrás, é o mesmo filme. O real aconteceu, foi um truque, bem intencionado, tecnicamente muito bem feito, mas era um truque. Qual era o truque? Percebemos finalmente que
que congelar preço, tabelar preço não funciona e que existe um preço relativo, que se eu mexer com ele e eu posso fazê-lo de forma suja e clandestina, eu controlo os outros todos, a taxa de câmbio. Compreende? Aí nós lançamos o real a 1 por decreto. A taxa nominal brasileira de câmbio, quando o real foi lançado pelo Fernando Henrique, e eu sei que os técnicos todos eram todos contra o plano. Noites tenebrosas de discussão, por isso que eu virei ministro. Os técnicos todos, olha, não há a menor condição. Se lançar o plano sem antecedência das reformas, diziam eles, André, Pécio, Baixa, Bracha, Bresser, todos eles, vai ser a maior hiperinflação do mundo. Porque a premissa era, qual? Nós vamos lançar uma moeda nova, conversível ao par com o dólar, e quem duvidar venha buscar que nós resolvemos. Para isso, nós botamos a taxa de juros lá no planeta Marte, que tinha a tarefa preventiva de prevenir explosão de demanda agregada, que no Brasil não funciona como os manuais de economia. Por quê? Porque ninguém sabe o que é picar 12 vezes sem juros, ninguém sabe o que é Casa Bahia, ninguém sabe o que é, sabe, o Ricardo Eletro, ninguém sabe. Tenta comprar aqui nos Estados Unidos com cartão de crédito e mandar repartir em 6 vezes. Vocês já viram isso? Alguma vez? Sabe quanto é o juro no Brasil? Do Visa, uma bandeira americana, do Mastercard, uma bandeira americana, do American Express? 486% ao ano. Sabe quanto é no Brasil, aqui nos Estados Unidos? 8%. Isso tudo é regulatório. Isso tudo é regulatório. O Brasil concentrou ao longo dos governos Fernando Henrique e Lula, sociais-democratas, sociais-liberais, queiram classificar como for, autorreferidos de esquerda, não há precedente na história do capitalismo. 5 bancos concentram 87% de todas as transações financeiras e operam como cartel, como oligopólio. Ciro, mas espera aí. Qual, na opinião do senhor, é a pauta prioritária do governo? Veja bem, um pouco. O Brasil... Se o Brasil quiser sair dessa encalacrada, se nós não crescermos, eu vou terminar, 5,7% este ano e o ano que vem, o que é absolutamente provável que não acontecerá, nem remotamente, nós teremos a pior década em 120 anos. Esta solucionática, como dizia o Dada Maravilha, está errada. A compreensão do problema, todas essas caricaturas têm que ser resolvidas. O sistema tributário estúpido, burocracias horrorosas, etc. Mas um problema brasileiro fiscal, por exemplo, está interditado o debate no Brasil. Se nós introduzíssemos, conforme as melhores práticas internacionais, com exceção do Brasil e da Estônia, um tributo sobre lucros e dividendos, a gente arrecadava 70 bilhões de reais no ano. Todos os países do mundo fazem, menos o Brasil e a Estônia. Eu, ministro da Fazenda, com Itamar, cobrava. Fernando Henrique revogou e anos de governo petista mantiveram essa excrescência do sistema tributário brasileiro. Então, eu criei uma alíquota mais progressiva de 35% para as grandes rendas, no imposto de renda. Aqui nos Estados Unidos é muito mais alta, para poder diminuir para baixo. No Brasil, porque a tabela de desconto do imposto de renda está congelada, nós estamos cobrando imposto de renda de quem ganha R$2.000. E quem ganha super executivo, faz um tipo de contrato, pessoa jurídica, tudo fraude. O William Bonner, não é culpa dele, a lei é assim. O William Bonner, todo mundo sabe que é funcionário da Rede Globo. Pois bem, é uma empresa que recebe o salário do William Bonner. Aí todo mundo que é assalariado no Brasil paga 27,5 e o William Bonner paga 15. Quer resolver o problema? Vamos falar sério. Aí vai fazer o quê em cima? O Brasil tem 386 bilhões de reais anuais de renúncia fiscal. Anotaram aí? 20% disso, junto com o imposto sobre lucros e dividendos, zera o déficit primário. Isso é praticável em um ano. Um ano. Por isso que eu evitei, de propósito, não falar tanto sobre os filhos, que é a pergunta. São um bando de deslumbrado. São um bando de deslumbrado, filho de um despreparado, de um traidor da pátria que está entregando o Brasil sem nada. Como é que pode? Vem nos Estados Unidos, bota um general brasileiro no vice-comando do Exército Sul dos Estados Unidos. Vem nos Estados Unidos e aceita, sem contrapartida nenhuma, que os americanos controlem um pedaço do território brasileiro, numa área sensível, que tem potenciais extraordinários para o Brasil, se nós desenvolvermos uma tecnologia própria de lançamento de satélite, à base de Alcântara. Vem nos Estados Unidos e entrega uma cota de importação de trigo de 750 mil toneladas de trigo subsidiado, que vai dizimar a triticultura brasileira, que não tem o padrão, nem a eficiência, nem o subsídio que tem os americanos. Em nome de quê? O Brasil convidado para a OTAN. Fazer o quê na OTAN?
Nós estamos no Atlântico Sul, a não ser um pedacinho do Amapá, que vocês talvez não saibam, fica no hemisfério norte. Isso não é suficiente para nos meter em confusão de neocolonial no Oriente Médio. O Brasil aceitou, o Brasil, agora com essa gente, insultou a China, que está no meio de uma queda de braço pesada com os norte-americanos, sob o ponto de vista de comércio industrial, e os chineses que não vão fazer isso muito tempo, mas vão fazer para liquidar o Bolsonaro. Isso é coisa, conjunturalmente, vão optar a opção de preferência comercial das nossas commodities para vender para os americanos, descomprimindo a briga com os americanos e dando uma lição lá embaixo no Brasil, porque eles vão voltar para o Brasil, porque eles não vão entregar aos americanos segurança alimentar para eles. E esse é o mundo. E nós temos um imbecil liderando uma das maiores nações do planeta. E a imbecilidade aqui é atenuada por esse jogo. Então, mamadeira de piroca, isso na eleição. Por favor, escutem isso aí, foi o candidato a presidente, ele entregou na mão do Bonner, e a Rede Globo não fez uma investigação e ainda não denunciou, uma cartilha do kit gay. É mentira aquilo. Cadê a portaria? Cadê o decreto que revogou o kit gay? Se existia. Era mentira. Aquilo foi mentira no horário nobre da Globo, no Jornal Nacional, se considerando tutores da nação, não fizeram uma rapidíssima investigação para dizer no dia seguinte, foi apresentado aqui como kit gay fora uma partilha que não existe. É mentira, brasileiros. Não foi por quê? Porque convinha ao mundo conservador brasileiro derrotar as possibilidades que havia, poucas que havia, de contestação real das estruturas podres do Brasil. E esses filhos são um sintoma. Sintoma de deslumbramento, sintomas de um presidente absolutamente despreparado e com uma vocação entreguista que está sendo, por omissão pelo menos, mas há muita ação, está sendo coadjuvada por 8 ministros generais. Segunda-feira vai assumir provavelmente o 9º. Isso é mais ministro militar do que o Geisel, o Figueiredo e o Médici. E eles estão aí calados. Entregaram a Embraer. Sabe quanto foi o negócio da Embraer? 5 bilhões de reais. Sabe quanto foi a venda do prédio, do hotel, não foi só o prédio, do Copacabana Palace? 4 bilhões e 700 milhões de reais. Estão saqueando o nosso país. Estão esquartejando e vendendo no pré-sal. A Noruega mandou um estatal comprar o campo de Carcará no Brasil, saiu por $1,35 o barril. Deixa eu passar para o... Estou terminando. E o erro de diagnóstico conduz a terapêuticas equivocadas. O Brasil ou recelebra a ideia de projeto nacional, que a ideologia neoliberal abomina, ou não vai construir poupança elevada, produtividade, com 50% da economia na informalidade, não é possível. E pode fazer, nós já fizemos. No Ceará você abre uma empresa em 4 dias. Abre-se uma empresa no Ceará em 4 dias. Melhora bastante. Essas caricaturas têm que ser limpas, nós estamos de acordo. Mas o problema brasileiro não é esse. O problema brasileiro é nosso buraco estratégico nas contas correntes, que na hora que a gente cresce 2 pontos, aparece um buraco enorme na conta corrente. Esse buraco é precificado na desvalorização do câmbio, que passa imediatamente para a inflação, e a gente atira com taxa de juros que não tem efeito nenhum sobre este fenômeno. Isso está sendo dogma de fé e nós não podemos pôr discussão. Esquerda, direita, todo mundo repete a mesma